Atenção! Homem ao mar! Conta um Conto apresenta, da série Janeiro em Alto Mar, o terror náutico, de Gabriel Inácio. Serpente do Mar. Narração Marcelo Fava. Não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu like e comentar o que achou. Caso queira ajudar esse velho narrador que passa horas e horas contando histórias para vocês, entre na plataforma apoia-se/conta um conto e seja um apoiador mensal, ou para ajudas esporádicas na chave Pix marcelofc18@hotmail.com. E vamos para a história. Serpente do Mar, de Gabriel Inácio. Era o começo da década de 1930 e o Serpente do Mar, o mais luxuoso transatlântico brasileiro, se preparava para partir do Rio de Janeiro em direção a Paris. O navio era uma obra-prima da engenharia, um enorme monumento de aço e vidro que refletia a grandiosidade e o esplendor da alta sociedade. As luzes douradas do porto de Guanabara piscavam, em contraste com a vastidão escura do oceano, enquanto os passageiros se acomodavam em suas cabines de luxo, prontos para a jornada, que prometia ser uma mistura de negócios, lazer e muito espumante. Entre os ricos e influentes que embarcaram naquela viagem estava o capitão Guilherme Rocha, um homem de estampa militar, um líder enigmático que havia comandado várias viagens internacionais. Embora sempre formal e distante, ele trazia consigo uma aura de mistério que atraía olhares e especulações de todos. Sua barba bem aparada e seus olhos penetrantes davam-lhe uma presença imponente. Capitão Rocha, você parece mais sério do que o habitual hoje, comentou Matias, o primeiro oficial, enquanto o navio zarpava. Apenas pensando nos desafios que nos esperam, Matias. Mas vamos manter a moral alta. Esta será uma viagem memorável. Ali também estavam figuras como Dona Isabela Amaral, uma dama de origem aristocrática conhecida por seu gosto refinado e por ser uma das maiores influenciadoras sociais do Rio de Janeiro. Acompanhada do marido, o banqueiro Alberto Amaral, um homem de fala mansa e gestos controlados. Ela passeava pelo navio com seu vestido de seda, os cabelos cuidadosamente penteados, sempre acompanhada de uma nuvem de fumaça de seu charuto. Ah, a vida no mar tem seu charme, não é mesmo, Alberto? Comentou Isabela enquanto observava o horizonte. Sem dúvida, querida, mas sempre há negócios a considerar, sempre há negócios, respondeu Alberto, levantando sua taça de uísque. Entre os mais discretos estava o jornalista Arthur de Souza. Ele era colunista do jornal carioca Correio da Guanabara, o jornal mais lido da cidade. Arthur era um homem de estatura mediana e ar sempre atento, com um semblante inquieto, como se buscasse algo nas entrelinhas da realidade. Em um momento de descontração, ele se aproximou de Dona Isabela. Dona Isabela, posso perguntar-lhe, quem sabe lhe fazer uma entrevista para minha crônica sobre este cruzeiro? Claro, meu querido Arthur, sempre tenho algo interessante a dizer, respondeu Isabela com um sorriso prepotente. No entanto, o mistério mais intrigante a bordo era Clarice Almeida. Clarice era uma jovem bela, com cabelos castanhos e um rosto delicado que irradiava uma luz própria, algo quase etéreo, mas ao mesmo tempo distante, como se ela não fosse de verdade.
Sua presença na alta sociedade do Rio era algo esperado, já que sua família era tradicional e respeitada. Vivia com sua mãe, Helena. A renda familiar delas vinha da pensão que Dona Helena recebia, tendo em vista era viúva do comendador Frederico Pereira. Mesmo sendo jovem e possuindo uma beleza que atraía todos os olhares, ela nunca parecia estar de fato interessada em atrair qualquer atenção. Os homens a olhavam com desejo, mas nunca ousavam abordá-la. As mulheres a admiravam, mas sempre com um olhar de estranhamento, como se não soubessem o que pensar dela. Clarice era a jovem solteira que todos imaginavam que fosse se casar, mas que ninguém sabia por que ainda não havia sido pedida em casamento. Era porque, como se ela tivesse uma aura de mistério, uma aura que afastava qualquer tentativa de aproximação mais íntima. Clarice costumava ficar sozinha nos momentos em que a orquestra tocava, quando todos dançavam e conversavam alegremente. Ela não se deixava envolver pela festa. Suas caminhadas solitárias pelo convés, sob a luz das estrelas, eram quase uma constante. Quando alguém tentava abordá-la, ela respondia com gentileza, mas sempre deixando uma sensação de que havia algo mais profundo, algo que ela não estava disposta a compartilhar. Sua ausência nos bailes, especialmente à noite, não passou despercebida, mas ninguém parecia se atrever a questioná-la diretamente. Entretanto, depois de responder às perguntas de Arthur, Dona Isabela resolveu ir até Clarice. Boa noite, Clarice. Não se junta a nós no salão? Talvez mais tarde, Dona Isabela. Gosto de contemplar as estrelas e ficarei aqui apreciando-as um pouco mais, respondeu Clarice com um sorriso suave. Dona Isabela não ousou questioná-la mais e retornou ao salão. Enquanto Isabela dançava com Alberto, parou de frente e, de repente, fixando o olhar na linha do horizonte. Ela não disse nada, mas a sua expressão de surpresa transformou-se em algo mais sombrio. O sorriso que antes estava presente se desfez e seus olhos pareciam procurar por algo que não podia ser visto. Você está bem, Isabela? Perguntou Alberto, com uma leve preocupação na voz. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu, ainda com os olhos fixos em algum ponto distante. Começou, mas parou. Eu vi algo lá fora, algo estranho, como se o mar estivesse olhando para nós. Alberto sorriu, mas a expressão tensa de sua esposa não passava despercebida. Ele olhou para o horizonte, mas o mar estava calmo, mais calmo do que nunca, aliás. Não havia nada. O serpente do mar seguia sua rota avançando pelas águas calmas do Atlântico. Mas Dona Isabela já sentia que os primeiros sinais de que algo não estava certo começavam a aparecer. Apesar do pressentimento de Dona Isabela, a viagem transcorreu sem grandes incidentes nas primeiras noites. A fumaça dos charutos se misturava ao cheiro forte do uísque e ao cheiro doce do café, enquanto a orquestra tocava músicas populares no salão principal. Os casais dançavam a valsa enquanto alguns cavalheiros desacompanhados jogavam bilhar. Mas aos poucos, algo começou a mudar no Serpente do Mar. O clima, que antes era de festa, passou a ser estranhamente pesado, como se o navio estivesse sendo observado. Bem, na quarta noite, o primeiro evento estranho de fato aconteceu. Algo não está certo, Alberto. Algo... Eu vi algo lá fora. Gaguejou Dona Isabela, parando de dançar abruptamente
e olhando fixamente para o horizonte através da grande janela de vidro do salão. O capitão Rocha foi chamado de imediato e, com sua expressão sempre muito séria, soturna, mandou que a tripulação investigasse. No entanto, quando os marinheiros chegaram à proa, não encontraram nada. O mar estava calmo e o céu estava limpo, mas para Dona Isabela o clima continuava pesado, como se o navio estivesse em um pesadelo coletivo. Bom, na manhã do quinto dia, o navio encontrou uma calmaria incomum. Não havia vento, porém o mar se movia de maneira agitada, com fortes ondas, como se estivesse sendo puxado por algo invisível, uma força estranha que os arrastava para um destino incerto. Capitão, algo está errado com a bússola, capitão. Estamos sendo puxados, arrastados, informou Matias, o primeiro oficial. Mantenha calma, Matias. Continuem monitorando, respondeu o capitão Rocha, tentando manter a compostura. E foi exatamente nesse momento que a calma da travessia foi quebrada e o primeiro dos passageiros desapareceu. Sim, meus amigos, Arthur de Souza, que sempre estava com um caderno de anotações e uma caneta, foi visto pela última vez em seu camarote, de onde saíra apenas para um passeio noturno no convés. Seus pertences pessoais foram encontrados, mas ele... ele nunca mais apareceu. Clarice foi a última pessoa a vê-lo, mas ela não disse nada sobre o que sabia. Seu olhar, naquele momento, estava vazio, como se ela tivesse se perdido em algum pensamento preocupante. Você viu Arthur hoje, Clarice? Perguntou Dona Isabela. Não. Ele estava trabalhando em algo ontem à noite. Espero que ele esteja bem, respondeu Clarice, escondendo a preocupação em seu olhar. À noite, o serpente do mar começou a ser invadido por uma sensação de opressão, e não demorou muito para que os passageiros começassem a ouvir sons estranhos vindos do fundo do oceano. Sim, sons estranhos. Eram como cantos baixos, quase sussurros, acompanhados de uma melodia hipnotizante. Vocês ouvem isso? Perguntou Alberto, inquieto. Deve ser o vento, respondeu Dona Isabela, tentando disfarçar o medo. Instaurou-se uma forte ventania e as luzes do navio enfraqueceram. Todos os passageiros estavam unidos no salão, no silêncio, à medida que se podia fazê-lo, tendo em vista a situação caótica. E de repente se ouviu um grito. Era o grito de Dona Isabela. Ela criou coragem e exclamou em voz alta, contando a todos o que havia visto. Bem de longe, uma coisa nas águas, uma criatura bizarra que parecia ter um corpo de serpente, com a cabeça humana, olhos que de longe pareciam completamente negros e o corpo distorcido pela água. Ela disse que a criatura estava cantando, atraindo os homens para o fundo do mar. Algo que não parecia uma serpente comum, mas mais diferente, monstruosa, uma serpente com vários tentáculos espalhados pelo corpo. Também deu a entender que poderia ter sido isso que atraiu Arthur para as águas. O pânico se instalava na tripulação, ao passo que se podiam ouvir murmúrios. Precisamos fazer algo! Uns sussurravam, outros já gritavam. Não podemos ficar aqui parados! Outros até vociferavam. E por que você não me contou isso, querida? Indagou Alberto. Ora, como não? Não vê que eu estou há alguns dias tentando te falar das coisas estranhas que eu percebo nesse navio? Você nunca me escuta, Alberto. Nunca me escuta, dizia Dona Isabela aos prantos. O capitão Rocha, embora incrédulo, sabia que não podia ignorar os sinais.
À medida que o Serpente do Mar avançava, mais os sons das águas aumentavam. O medo entre toda a população era palpável. Tudo bem, vamos tentar ficar calmos. Mas alguém viu ou ouviu alguma coisa diferente? Disse o capitão, direcionando a pergunta a todos. Talvez a Clarice possa nos dizer, já que ela sempre anda sozinha à noite no convés, respondeu Dona Isabela, ainda se recuperando do choro. Sem problemas. E onde está a senhorita Clarice? Disse o capitão Rocha. E foi naquele momento que todos conhecidos deram falta dela. Clarice também não estava a bordo. O capitão ordenou sua equipe para que a procurasse, mas não obteve sucesso em suas buscas. Bem, pouco tempo depois da exaustão da procurança de Clarice, na cabine, Matias resolveu fazer algumas perguntas ao capitão, a fim de matar sua curiosidade. Não é estranho, que uma moça solteira e de família como ela esteja numa embarcação cheia de casais e homens solteiros mal intencionados? Hein, capitão? Comentou Matias. Está interessado na pequena, rapaz? Não, senhor. É só... Tudo bem, Matias. Eu estou de brincadeira. Mas eu te respondo. Conte que a senhorita Clarice é moça donzela. Moça pura, sabe disso. É fato que ela também... Ela sempre teve essa aura de tristeza. Sempre foi misteriosa. Mas a verdade é que é uma moça muito ingênua. E como o senhor sabe? Foi amigo do pai dela, o comendador Frederico Almeida, durante muitos anos. O conheço desde antes de Clarice nascer e fui seu amigo até o fim de sua vida. Eu vivia frequentando a casa deles. Clarice não teve uma vida fácil, Matias. Quando ela chegou na adolescência e começou a ganhar corpo de mulher, o pai mal deixava a pobre moça sair de casa. Nem mesmo aos domingos ele deixava a moça ir à missa de companhia com a mãe. Preferia deixar a esposa ir sozinha. O pai tinha muitos ciúmes dela. Vivia dizendo-lhe que era a sua princesinha. Certa vez ele me garantiu com todas as forças que nenhum homem a tocaria, que não sabia dizer do que seria capaz para fazer se visse qualquer homem de gracejos com a menina. Bem, vejam, talvez por isso ela seja mais retraída hoje, por ter vivido muito tempo reclusa no passado. Mesmo depois da morte do pai, não ousava sair de casa. Nunca a vi com nenhuma amiga, nada. Talvez não tivesse amigas, ou talvez esse seja o motivo dela ser assim, desse jeito. Clarice é do tipo ingênua e triste, como muitas outras por aí. Não é como nós, homens, que fazemos tudo por um rabo de saia. Perdemos a razão, perdemos o juízo, perdemos a noção da ética e da moralidade. Quando se trata de mulher, Matias, somos capazes até de fazer coisas repugnantes, disse o capitão Guilherme Rocha. E Matias ficou pensativo e até assustado. Resolveu mudar de assunto. Capitão, sempre me perguntei por que esse navio leva o nome de Serpente do Mar. Eu ia te perguntar já há muito tempo, mas eu sempre esqueço. É um nome curioso para um transatlântico de luxo, não é? Disse Matias, tentando parecer casual. O capitão Rocha olhou para o horizonte por um momento, como se buscasse as palavras certas nas profundezas do oceano. O silêncio da cabine do capitão parecia se estender como um manto pesado. Ele respirou fundo antes de responder, a voz carregada de uma seriedade que Matias não esperava. Há uma certa lenda antiga, Matias, sobre uma criatura bizarra, que tinha corpo de serpente, um rosto de mulher, olhos negros sem pupilas, vários tentáculos espalhados pelo corpo. Todos a conhecem como a Serpente do Mar,
Conta-se que a criatura é o espírito de uma mulher. Era uma mulher que viveu há muito tempo, aliás, muitos anos, talvez séculos atrás, e que sofreu algo repugnante. Ela foi violentada por marinheiros, homens cruéis que a despojaram de sua humanidade e depois disso lançaram-na ao mar, fraca e sem forças, até que sucumbiu às águas e morreu afogada. O capitão fez uma pausa, seus olhos sombrios e perdidos por um momento na vastidão do oceano que se estendia diante deles. Matias engoliu em seco, sentindo o peso da história. Ele não sabia se queria ouvir mais, porém a força de sua curiosidade o impelia a continuar. Depois de sua morte, dizem que o espírito dessa mulher não encontrou descanso. Ficou vagando pelo oceano. A raiva que ela guardava foi transformada em algo mais, algo monstruoso. Acredita-se que ela seduzia os homens para as águas com seu canto. Quando ela cantava, deixava homens hipnotizados, que ficavam fora de si e se lançavam ao mar, indo atrás do som. Mas ela não fazia isso sozinha. Além da fala que ela se funde com outras mulheres que estejam passando pelo oceano por suas navegações, mulheres que tenham sofrido o mesmo trauma, o abuso, mulheres perdidas que carregam uma dor no fundo de sua alma, igual àquela que ela mesma sofreu. Matias franziu a testa confuso, mas ainda fascinado pela profundidade da história. Uma fusão? Ele murmurou. Como assim? O capitão deu um longo suspiro. Não é como uma simples encarnação. A criatura não simplesmente ocupa o corpo da mulher, mas se funde com ela. A dor e o ódio da criatura se mesclam com as dores da mulher. Elas se tornam uma só, mas ao mesmo tempo ainda existem como seres separados. É como se a essência da criatura tomasse o seu lugar, mas de forma distorcida. O capitão olhou para Matias, seus olhos penetrantes como se tentasse revelar algo que ele sabia, mas que temia. Mas e depois da fusão? Elas ficam presas à criatura para sempre? Perguntou Matias com a voz trêmula. Não. Dizem que há uma forma de desfusão, mas ela só é possível após a criatura capturar pelo menos uma vítima. Ela precisa se alimentar de uma alma, de um ser humano que sucumba ao seu chamado. E só então, quando a criatura consegue o que quer, liberta a mulher. Matias absorveu as palavras, mas ainda havia algo a ser esclarecido. Mas, capitão, por que motivo colocariam o nome dessa lenda no nosso navio? Quando o Serpente do Mar foi construído, havia uma superstição entre os construtores. Eles acreditavam que, ao nomear o navio em homenagem à serpente, estariam agradando a criatura e garantindo uma viagem segura, livre das maldições dos mares, respondeu o capitão. Mas como eles tinham tanta certeza que isso ia blindar o navio, ao invés de fazer, causar justamente o contrário, ou seja, atrair a criatura para o próprio navio? Indagou Matias, morrendo de medo. Eu não sei, meu filho. Tem certas coisas que não têm resposta. Entendo que é perigoso lidar com certas criaturas assim, e pode-se até correr riscos. Mas até hoje nada de ruim aconteceu a este navio, pelo menos não nos 2 anos de atividades dele. É um tempo considerável, falou Matias baixinho com a voz trêmula. O primeiro oficial ficou em silêncio, assimilando as palavras do capitão enquanto sentia um calafrio na espinha. O capitão continuou, sem olhar para ele. Sabe, Matias, depois de saber sobre a história da lenda, é compreensível a dor do espírito da criatura, não acha? Como assim?
questionou Matias. O que ela sofreu não é suficiente para que tomasse nojo do homem? A verdade é que nem todos os monstros são surreais. Às vezes o mal se disfarça de algo mais insidioso, algo que é quase impossível de se perceber até que seja tarde demais. O verdadeiro terror não está nas coisas sobrenaturais, Matias, mas no cinismo do ser humano. Algumas horas se passaram e a madrugada chegou. Uma tempestade desabou sobre o navio, como se o mar finalmente tivesse cedido às suas próprias forças. A água subiu rapidamente, inundando os convéses inferiores, e o serpente do mar, o grande navio, o imponente, começou a afundar. A essa altura, todos já estavam completamente descontrolados. O capitão Rocha tentou manter o controle, mas tudo indicava que não haveria salvação. Todos para os botes salva-vida! Ordenou o capitão. Mas e a Clarice? Ela está desaparecida! Não temos tempo, dona Isabela! Para o bote! Exclamou o capitão aos berros. Quando o navio estava prestes a sucumbir às águas turvas, a criatura surgiu. Era uma figura colossal, com o corpo de uma serpente marinha, mas com a face de uma mulher, ou o que restava dela. Seus cabelos estavam emaranhados com algas, e seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, apenas a escuridão pura. Seu corpo brilhava com uma luz fantasmagórica. Ela se aproximou do navio, seus tentáculos arrastando-se pela água, e a cada movimento, as águas se agitavam violentamente. O que é isso? Gritou Alberto apavorado. É a causa de tudo! Precisamos lutar! Exclamou o capitão Rocha. Os últimos gritos foram abafados pelo rugido da tempestade, e o serpente do mar começava a afundar lentamente, engolido pela fúria do oceano e pela presença daquela entidade ancestral. Nos últimos momentos, a criatura chegou bem perto do navio, de modo que se podia ver todos os detalhes de seu corpo de serpente e rosto de mulher, e ela gritava: Não adianta, Guilherme! O mar já me pertence. Agora eu estou no controle de tudo, seu cínico. Acha bonito espalhar por aí que a moça que você atacava na companhia de seu amigo ainda é virgem e ingênua? Você vai pagar por todo o mal que me fez, assim como meu pai está pagando agora no inferno. E gargalhava com sua risada maligna. Dona Isabela, ao ver a criatura de perto, viu que o rosto era familiar e o reconheceu. E então tudo fazia sentido. Clarice nunca estava presente durante as noites de festa, sempre se afastando com desculpas para observar as estrelas. Ela lembrou dos olhares furtivos e da estranha melancolia nos olhos de Clarice, que eram o mesmo que habitava os olhos negros da criatura. E naquele momento, todos os tripulantes compreenderam, desde o início, ela estava por trás dos acontecimentos, atraindo os homens com seu canto e instigando o terror no navio. Ela era a criatura que levava todos à destruição. Clarice era a própria serpente do mar.